Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Nós estamos no início de mais um trimestre e você não pode ficar de fora de tudo que vai rolar nesse trimestre. Estaremos estudando as famosas parábolas de Jesus que tocaram, que transformaram a vida de muitas pessoas no passado e com o mesmo poder. Essas histórias têm o poder de transformar a nossa vida hoje e direcionar a rota da nossa vida aos sonhos e desejos que Deus ele tem para mim e para você. Está com a sua lição em mãos? Cola na lição e vamos juntos para mais um trimestre. Ah, não esqueça, compartilhe, se inscreva, deixe seus comentários para fortalecer. Que Deus te abençoe. Vamos então para a temática da semana. A temática da semana, queridos, perdido e encontrado. Você já sabe do que vai se tratar esta lição, exatamente a parábola do filho pródigo. E nós temos muitos ensinamentos através desta famosa história de Jesus. Queridos, trago a grande pergunta da semana. Se o pai era tão bom, por que o filho ele decide sair de casa? Queridos, Lucas, capítulo 15 é a seção dos achados e perdidos da Bíblia, apresentando três parábolas que ilustram a busca incessante de Deus. Quais são essas três parábolas? A ovelha perdida, a dracma perdida e a famosa história, e essa nós vamos nos deter um pouco mais ao longo da semana, a história do filho pródigo. Queridos, essa história pode ser chamada de a parábola do pai amoroso. É a maior e a mais tocante das três. E o texto, como já mencionado, da lição para a semana, Lucas capítulo 15. Vamos então ao esboço. Se liga no esboço, jovem, que o nosso esboço ele está muito especial. Primeiro tópico, o poder da palavra. Nesta sessão, nós iremos aprender, reforçar, queridos, que Jesus ele veio buscar e salvar o perdido. No segundo tópico, chamado ao arrependimento. E nós aprendemos, queridos, que o arrependimento genuíno será sempre percebido e aceito pelo Pai. Terceiro tópico, os dois filhos perdidos. Nesse dia da semana, a lição enfatiza que um filho estava distante, o outro perto, mas a mesma realidade, ambos estavam o quê? Perdidos. Quarto e último, mas não menos importante, o tópico da semana, o amor de Deus e os perdidos. Queridos, o amor de Deus é oferecido a todos na mesma medida. Porém, a decisão de aceitá-lo ou não é toda nossa, é minha, é sua. Ou seja, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Dando sequência, então, ao nosso primeiro tópico, o poder da palavra. Qual foi a coisa mais valiosa que você já perdeu? Certamente, talvez não tenha sido nem pelo valor monetário, mas pelo valor emocional atribuído por um presente de um pai, de um amigo muito querido. Queridos, esses são grandes prejuízos que muitas vezes podem ocorrer, mas o maior prejuízo será viver uma vida longe da casa do pai e dos sonhos que ele tem para você. As palavras de Jesus comunicam poder de reflexão e têm a capacidade de transformar vidas para todos aqueles que confiam em seu amor. Suas palavras promovem mudanças profundas. Jesus sempre buscava encontrar e resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, você que faz parte da unidade de ação, você, professor, se liga no na nossa lição. O objetivo é trazer alguns insights para que você possa te ajudar, te auxiliar aí na sua unidade de ação, na sua respectiva igreja. Queridos, a alegria de Deus quando os pecadores são encontrados. Esse é o ponto-chave, é uma das grandes ênfases de Lucas, capítulo 15 e das parábolas. A alegria de Deus quando os pecadores eles são encontrados. Segundo tópico, dando sequência ao nosso segundo tópico, chamado ao arrependimento. E aqui é um momento muito importante da parábola, no qual é registrado o momento em que o filho pródigo, caindo em si, ou seja, isso significa reflexão, uma análise profunda das suas escolhas e onde as suas escolhas o levaram,
e o que ele deveria ter feito. Então, essa parte é muito importante, caindo em si. Então, ele percebe os seus erros, percebe o quão distante ele estava da casa do pai e dos sonhos que o pai tinha para ele. Você já sabe que o pai é representado nessa parábola como sendo o próprio Deus. E a lição, ela traz dois pontos importantíssimos para experimentarmos o verdadeiro arrependimento. Então, você, professor de unidade de ação, você que participa de unidade de ação, se liga nesses dois passos importantíssimos. Primeiro, é o abandono do pecado, queridos. Para voltarmos para Deus, para voltarmos, para recebermos perdão e para termos uma vida diante do que Deus ele sonha e deseja para mim e para você, primeira coisa, abandono do pecado. O livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz que aquele que confessa seus pecados e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que não confessa e nem deixa, até as suas orações será abominável. A lição não trouxe esse verso, mas compartilhe com a classe. É um verso que tem tudo a ver com a temática do dia. Segundo passo, voltar-se para Deus. Romanos, capítulo 2, verso 4, nos diz que é a bondade de Deus que faz com que nos voltemos para ele. Queridos, atitudes do pai. E aqui temos três coisas importantíssimas que o pai ele faz ao receber o filho. A primeira coisa que ele faz é providenciar roupas, e as roupas, querido, significa a restauração da dignidade e da posição do filho na família. A restauração também, queridos, significa a restauração do que o evangelho ele trazendo para os nossos dias, significa a restauração do que o evangelho ele pode produzir na nossa vida, restauração do homem à imagem de Deus. O pai também providencia roupas, roupas, pai providencia um anel que simboliza autoridade, identidade nos tempos bíblicos, e o pai também se providencia sandálias, indicava liberdade e status, né? Os escravos naquela época geralmente andavam descalços. Então, o pai ele tem algumas atitudes muito importantíssimas. O pai corre, homens de autoridade não corriam naquela época. Então, o pai ele quebra todos os paradigmas da época existentes para dizer, filho, eu te aceito. Filho, eu quero você aqui comigo. Filho, eu te perdoo. Eu te perdoo. Dando sequência, queridos, a nosso próximo tópico, a alegria, queridos. Antes da continuidade, não esqueça, a alegria da volta sempre será maior do que a da partida. Quando se trata da casa do Pai, do que Deus ele sonha, planeja para mim, para você, a alegria da volta, ela sempre será maior do que a da partida. Dando sequência, vamos então ao nosso próximo tópico da semana: dois filhos perdidos. Queridos, um filho distante, outro perto, mas a realidade era a mesma. Ambos estavam perdidos. E o filho mais velho, que permaneceu na casa do pai, ao saber que o filho mais novo voltara, qual foi as atitudes dele? Não, o que nós podemos aprender com as atitudes do filho mais velho? Primeiro passo, rebelião contra o pai. O irmão mais velho não se rebela abertamente contra o pai, mas a sua recusa em participar da festa é uma resistência em aceitar o perdão concedido ao irmão mais novo e reflete uma forma de resistência emocional e moral. O relacionamento da formalidade. Ele estava na casa do pai, obedecia ao pai, mas o seu coração estava distante da casa do pai, tal qual o irmão mais jovem, o filho pródigo. Querido, justiça própria. Suas atitudes mostram uma justiça baseada em mérito próprio e comparação com o irmão mais novo. Ele se sente injustiçado ao ver seu irmão sendo celebrado após seus erros, em vez de reconhecer o perdão e a reconciliação oferecidos pelo Pai, como um ato de graça, como um ato de graça. Queridos, em nossos dias, nos dias modernos em que nós vivemos, quem representa o irmão do filho pródigo? Trabalha esses pontos aí na sua unidade de ação. Queridos, quero concluir com a frase do Antes de concluir, nós temos o último tópico, o amor de Deus e os perdidos. O amor de Deus é exemplificado, queridos, na vida de Jesus. E no ministério de Jesus, esse amor, ele atraiu pessoas que o aceitaram, mas outras pessoas o rejeitaram também. Nós temos algumas pessoas que aceitaram esse grande amor,
Zaqueu, mulher adúltera, ladrão na cruz, Levi Mateus, Maria Madalena. E nós temos algumas pessoas que, infelizmente, rejeitaram esse grande amor. Escriba fariseu, Judas Iscariote, jovem rico, Pilatos, Herodes. Queridos, o amor de Deus é oferecido a todos na mesma medida. Porém, a decisão é sua, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Que nós possamos, queridos, jovens, aproveitar esse período que nós estamos vivendo. Estou com a minha camiseta do Caleb, estamos no mês de julho, e o mês de julho é muito especial, porque é um mês onde nós compartilhamos a palavra de Deus, onde nós somos chamados a resgatar os filhos de Deus que estão perdidos. Faça da missão Caleb um momento de levar a mensagem às pessoas. A mim Rodou diz o seguinte: todo abandono de Deus é um ato de insanidade, está fora de si todo aquele que busca ser feliz longe de Deus e cria substitutos precários. Tal busca é uma forma de demência, pois o país distante nunca pode ser o nosso lar. O país distante nunca é o nosso lar. Seu lugar é na casa do Pai, vivendo com o Pai e vivendo os sonhos do Pai. Para mim e para você, que Deus o abençoe. E na próxima semana retornaremos com mais um esboço da lição jovem. Que Deus abençoe.